Aqui estamos nós para mais um episódio da série Perguntas de Mike. Episódio de hoje, o sábado. Hoje, o Mike e sua mãe estão separados por alguns quilômetros. A mãe, o pai e Jack estão no sítio. Mike viajou para a roça com os avós e a tia, mas não perdem tempo e conversam pelo celular. Oi, Mike. Como estão as coisas por aí? Tudo bem, mãe. Tá muito divertido. Já ajudei o vovô a cuidar da plantação e chipei muito umbu. Vou mandar uma selfie. Que bom, filho. Divirta-se. Aqui tá tudo bem, viu? Mãe, vimos nas mensagens dos anjos que os cristãos fiéis seriam os que guardassem a lei de Deus, não foi? Foi sim. Apocalipse diz: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Pela graça de Deus, podemos ser fiéis e obedientes a todos os mandamentos, não é? Sei que a lei não salva, e somos salvos pela graça de Jesus, pois ele nos comprou com o preço de sua vida. Mas ser fiel é ser obediente. Com certeza, filho. O que te preocupa? A Bíblia também diz que, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então, temos que guardar todos os 10 mandamentos, não é? É o que a Bíblia diz. Fale. Em quem está pensando? Bom, não ter outro Deus diante de Deus, não adorar imagens, não desonrar o nome de Deus, lembrar de guardar o dia de sábado, honrar meu pai e minha mãe, não matar, não trair, não roubar, não mentir e não cobiçar. Claro que falei de maneira bem simples o que está bem explicadinho em Êxodo 20. Obedecer a todas essas orientações não nos fazem mal, só nos fazem bem. Como disse Jesus, fazendo assim, amamos a Deus e ao próximo. E não é difícil fazer isso. É justo e um cristão deve mesmo agir assim. Mas conheço muita gente que guarda todos os mandamentos e não guarda o quarto mandamento, que é o do sábado. Será que é por isso que é o único mandamento que Deus colocou, lembra-te, pois ele sabia que todos iriam se esquecer? Porque ninguém tem argumentos para não guardar nenhum dos outros. E são tantos os argumentos, só porque não querem obedecer somente a este? Isso é um problema, pois o verso diz que se não obedecermos a um desses, estaremos desobedecendo a todos. Isso me preocupa. Por que não guardar o sábado? Essa sua preocupação é interessante, filho. Já pensei muito nisso. Sei que muitos que ainda não conhecem os benefícios de ter o dia de sábado como um dia especial para Deus, somente para Ele, ainda vão descobrir como é bom. Você não acha? Espero que sim, mas quero ter mais informações sobre o sábado. A senhora pode me ajudar? Claro que sim. Mike, desde quando você acha que o sábado existe? Faz tempo. Ah, já sei. Lógico, o sábado começou com a criação do mundo. Sim, de fato. No Gênesis 2, de 1 a 3. Não é isso? Pode ler? Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas, descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia acabou de fazer todas as coisas e descansou. Agora, leia Isaías 56, 1 e 2, pode ser? O Senhor diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam nenhum mal. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Isaías 56, de 1 a 2.
Adão e Eva guardaram o sábado. Noé também guardou o sábado. E assim aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus. Mas lembra o que diz Apocalipse 12:17? O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Mas em diferentes épocas, as pessoas têm apresentado diferentes razões para não querer guardar o sábado. Sempre arranjam uma desculpa. Os primeiros cristãos guardavam o sábado, mas algum tempo depois, muitos já achavam que guardar o sábado era observar tradições dos judeus. Hoje as pessoas não querem guardar o sábado porque todo mundo vai para a igreja no domingo. A mudança foi difícil para os primeiros cristãos que voltaram a guardar o sábado, pois as igrejas já vinham guardando o domingo fazia alguns séculos. As pessoas que rejeitavam o sábado diziam para eles: não pode ser que vocês estejam certos e todos os entendidos e estudiosos da Bíblia estejam errados. Mas quando eles estudaram a Bíblia, descobriram duas coisas: o santuário e a lei de Deus. Entenderam que o santuário e a lei andavam juntos, porque no santuário a lei estava dentro da arca dourada do concerto. Eu sei, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Certo? No santuário celestial, a cobertura da arca representava o trono de Deus. E a cobertura estava logo acima da sua lei. Isso mostra o quanto Deus considera a lei. E o quarto mandamento que fala sobre o sábado faz parte da lei. Correto. Mãe, tem um texto que fala sobre o sábado, que para mim diz tudo. Está em Isaías 58, 13 a 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, não falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui diz exatamente como Deus quer que honremos esse dia, não tratando esse dia com irreverência, não desrespeitando a sua santidade, não ofendendo, nem afrontando, não cuidando das nossas próprias coisas e fazendo a nossa própria vontade, não falando palavras inúteis, fazendo do sábado um dia bem gostoso, digno de honra. Aí, Deus promete que teremos satisfação, prazer e alegria, e nos sustentará. Tá bom, eu confesso. Queria entender e pesquisei as palavras no dicionário. Eu quero esse prêmio. Isso é ótimo. No próprio centro do Decálogo acha-se o mandamento do sábado. O Espírito de Deus impressionou o coração dos que estudavam a sua palavra, que haviam desobedecido esse mandamento, deixando-o levá-lo em consideração como o dia do repouso do Senhor. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana e não puderam achar evidências de que o sábado tivesse sido abolido ou modificado ou alguma insinuação de que houvesse sido substituído ou cancelado. Haviam procurado sinceramente conhecer e praticar a vontade de Deus. Agora, manifestaram lealdade para com Deus, guardando toda a lei, inclusive o quarto mandamento que fala do sábado. Muitos foram os esforços para subverter a fé dos que estudavam. Ninguém poderia deixar de ver que a aceitação da verdade concernente ao santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e do sábado do quarto mandamento. O quarto mandamento estava incluído na lei que estava na arca. Os que aceitaram a luz do conhecimento do cumprimento da profecia dos 2.300 anos em 1844, que tinha a ver com a entrada de Cristo no Santíssimo para a purificação e o início do juízo, constataram que essas verdades eram as mesmas de Apocalipse 14. A fim de preparar-se para o juízo, os homens devem observar a lei de Deus, que será a norma de caráter no juízo. Paulo declara: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias
fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia aponta ao sétimo dia como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Deus faz muita questão disso, né? Claro que o sábado não salva. Como obedecer, o restante da lei também não. Mas a Bíblia diz que os santos são os que obedecem. Isso ficou muito claro para mim. Mas hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação das verdades bíblicas provoca oposição. Muitos atacam até mesmo o caráter e as intenções dos que defendem as verdades bíblicas, que são impopulares. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias um traidor, Paulo um profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como insubordinados, hereges ou facciosos. Eles são exemplos de santidade, inabalável integridade, dão coragem aos que hoje são chamados a ser testemunhas de Deus. O grande obstáculo para a aceitação de muitas verdades é o fato de que isso implica incômodo, insulto ou afronta. Mas os fiéis cristãos não esperam que a verdade se torne popular. Aceitam a cruz, tendo em mente o que afirma Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sou corajoso, e Deus vai me dar cada vez mais coragem. Eu sei que importa obedecer mais a Deus que aos homens. Devemos escolher o direito, porque é direito, e deixar com Deus as consequências. O mundo deve as grandes reformas àqueles homens de princípios, fé, ousadia e coragem, meu filho. Mãe, eu estava assistindo o programa Evidências com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, e descobri que a palavra sábado vem do hebraico Shabbat, que significa descanso, cessação, interrupção. Muito interessante. Deus nos conhece, conhece nosso corpo, a nossa mente, e como Ele nos criou, sabe tudo o que precisamos. E repouso é uma das coisas mais necessárias para termos energia para enfrentar o dia. As pesquisas hoje já indicam isso. O sábado atua em relação à fadiga, cansaço e ansiedade também. Ele provê uma terapia com significado através do descanso que ele traz. Não apenas os músculos cansados são refrigerados, mas também a mente cansada e o corpo cansado recebem o descanso. O dia de descanso estende um convite a encontrarmos o repouso necessário, a fim de obtermos maior quantidade de vida e bem-estar e garantir uma conexão completa com o Criador. O dia de sábado é muito bom, mas... Mãe, e quando Jesus voltar? Vamos continuar aguardando no sábado? Tudo no céu será maravilhoso, meu filho, isso eu sei. Iremos adorar todos juntos perante Deus. Tem um verso que diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Que legal! Quero ser obediente a Jesus. Eu o amo muito e sei que seu amor por mim não tem limites. Então esse versinho é para você. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Mãe, sei que guardar o sábado não salva como guardar toda a lei, mas podemos dizer que quem não guarda o sábado não vai ser salvo? Bom, a graça de Cristo recebida mediante a fé é que salva. A graça está disponível aos fiéis do Velho Testamento, tanto quanto está à disposição de nós hoje.
O sábado é apenas uma resposta de fé que damos a essa graça, e até que se cumpram os eventos finais do Apocalipse, ninguém pode dizer que esses aqui vão ser salvos ou aqueles ali vão se perder. Isso simplesmente não procede. Não temos nenhuma condição de afirmar: olha, esse aqui vai para o céu porque está guardando o sábado, e esse aqui vai para o inferno porque guarda o domingo, a sexta, outro dia da semana. Nada, nada na Bíblia endossa um comentário assim. Agora, é claro que para nós o sábado é muito importante e nós estamos convencidos pela Bíblia de que devemos guardá-lo. Mas se a pessoa chegar a uma conclusão contrária à nossa, isso é entre ela e Deus. Não podemos julgar. O julgamento pertence ao Senhor. Mãe, eu estava conversando sobre o sábado na escola e meu colega disse que não guarda o sábado, porque o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu não entendi. Mike, sim, o sábado foi feito por causa do homem, mas não diz para não guardar o sábado. Veja, se eu digo que o carro foi feito por causa do homem e não o homem por causa do carro, eu não estou dizendo com isso que todos agora deverão andar a pé, mas que devemos usar o carro para o nosso bem, com moderação e responsabilidade, e não fazer do carro um Deus na nossa vida, concorda? Sim, é verdade. Deus fez isso pensando em nosso bem, mas ele me perguntou por que eu não posso fazer nada no sábado. Mas eu disse que eu faço muita coisa. Me encontro com os amigos, na classe dos adolescentes na igreja, e estudamos a Bíblia com os desbravadores. Muitas vezes visitamos lares de idosos, orfanatos, entre outras muitas coisas. Os piqueniques e saídas para o parque são o mais legal. Gosto de jogar concurso bíblico, assistir séries da Felicity Play, como Fora de Série, Cabelo na Agulha e Animal Encounters, e desenhos e filmes bíblicos. Bom, lá tem muita coisa. Amo quando meus amigos vão me visitar lá em casa também. Isso não é fazer nada, não é? Claro que não, Mike. Acho que seu colega se surpreendeu, não é? Não trabalhar no sábado não significa não fazer nada no sábado. Muitos dos mais diferentes profissionais deixam suas atividades para atender exclusivamente a Deus, à família e aos trabalhos voluntários, como visita missionários, assistência social, evangelismo, ajudas, etc. Claro que esses trabalhos devem e são também feitos em outros dias, mas o sábado é especial, sabe por quê? A vida diária que levamos é muito intensa, com compromissos, horas de trânsito, tarefas escolares. Quase não há tempo para as famílias sequer fazer uma das 3 refeições do dia juntas. O sábado, portanto, é uma oportunidade dada por Deus para que todos os membros de uma família sentem-se numa mesa naquele dia, sem atendimento a clientes, estudo para vestibular, limpeza de casa, nem coisas do gênero. É o dia da família. Nós passamos esse dia juntos em adoração a Deus. Alguns ensaiam no coral de jovens e tomam tempo para ensinarem a Bíblia para os seus vizinhos. Realmente são muitas atividades que podem e são desenvolvidas. Isso sem contar que o dia começa com um culto todo especial no pôr do sol de sexta. E como uma grande família espiritual, relembramos a certeza de que temos um Criador. Pertencemos a um Deus que nos ama e que Jesus em breve voltará com poder e grande glória. Esta é a maior esperança, não é? É claro, Mike. E também há atividades que são excepcionais, como médicos e enfermeiros, etc. Mas existem orientações de como um profissional de saúde, por exemplo, deve agir nesse dia especial, se quiser guardá-lo mesmo lá no trabalho em prol da saúde dos outros. Meu colega também me perguntou por que no sábado e não no domingo. Então eu perguntei a ele: por que comemoramos a independência do Brasil no dia 7 de setembro e não no dia 8 de outubro? Simplesmente porque a data estaria errada, não é? E falei que, de acordo com a Bíblia, foi Deus que pediu para guardarmos o sábado, e gosto de fazer o que Ele ordena do jeito que Ele ordena, e não como eu gostaria que fosse. Revela meu amor a Ele e que Ele é Deus. Eu sempre me lembro da história de Caim. Deus não aceitou sua oferta. Seu problema não foi a falta de adoração, religiosidade. Seu problema foi ofertar a Deus algo diferente do que o Senhor ordenou. Deus pediu para guardar o sábado, mas por conveniência eu trago a segunda, a terça, ou quarta, ou domingo, enfim, um dia qualquer ou dia nenhum,
Muitos se encontram ocupados demais com coisas importantes que já nem têm tempo para aquilo que é essencial. Mãe, na conversa, outro colega falou que o sábado foi feito para os judeus. E eu lembrei que o sábado foi criado quando Deus fez o mundo, e não havia ainda judeus, nem Abraão havia nascido. Verdade. Em Isaías capítulo 56, se você ler com calma, você verá Deus falando que o eunuco e o estrangeiro que buscassem ao Senhor e guardassem o sábado seriam contados como parte do povo de Deus, pois a casa do Senhor seria uma casa de oração para todos os povos. E uma outra coisa, quando Deus deu os 10 mandamentos no Sinai, estava escrita a palavra lembra-te. Você mesmo comentou isso. Isso mostra que esse dia era para ser guardado e não esquecido. É claro, já era observado antes. Afinal de contas, não tem como você ordenar a alguém que se lembre de algo que ela nunca fez. Deus falou: lembre-te do sábado, porque o povo já o guardava. O sábado era guardado antes de ser escrito nas pedras lá no Sinai. É verdade. No Novo Testamento, os discípulos e Jesus guardavam ainda o sábado. Quando Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, ele disse que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, quer dizer que a igreja, na época da destruição de Jerusalém, depois, muito depois dos apóstolos, lá pelo ano 70 DC, ainda guardava o sábado. Mamãe, e quanto ao domingo? Não achei nada na Bíblia. Acredito que seja uma ideia muito legal se a gente fizer um episódio especial somente para explicar sobre o domingo. Que bom, meu filho, que você tem liberdade de conversar com seus colegas. Mas lembre-se, quando você for questionado, que suas respostas sejam embasadas na Bíblia e não na autoridade humana, ok? Certo, mamãe. Por isso preciso estudar cada vez mais. Nós também precisamos estudar. O sábado é uma parte crucial da lei, e isso é um fato. No próximo episódio, Chaves para o Céu. Até lá!